Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos, com alegria, ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor trata de 2 parábolas. Ele quer, por meio de parábola, por meio de comparação, dizer a nós o que é o reino de Deus. Antes de mais nada, é preciso compreender que o reino de Deus é um mistério. No entanto, não é um mistério fechado, da qual a inteligência humana não pode, de modo nenhum, conhecer nada sobre ele. Não. É um mistério no sentido que convida exatamente a inteligência humana a mergulhar nesse mistério, a aprofundar nesse mistério e a conhecer algo deste mistério. Em substância, nós conhecemos o mistério de Deus. No entanto, uma grande parte do mistério iremos conhecer verdadeiramente ou totalmente lá nos céus. Mas o mistério de Deus é um mistério que convoca a inteligência humana, o nosso conhecimento, o nosso esforço em querer aprofundar, progredir nesse conhecimento. Então aqui está o significado da palavra mistério no sentido do Evangelho. Podemos conhecer, não tudo, mas podemos e devemos conhecer. Obviamente, uns aprofundam mais do que outros, não é? É como aquele tesouro escondido no campo que aquela pessoa deu tudo que possui, compra aquele campo porque ele tem o tesouro e ela sabe que tem muito valor. Os outros olham, não tem valor nenhum. Muitos olham para a nossa vida, para o nosso culto, muitos olham para nós que vamos à Santa Missa todo domingo, que rezamos o rosário, que procuramos ter uma vida de retidão, uma vida reta, conforme os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não vê valor nada nisso. Não vê valor nenhum nisso. Acho que estamos perdendo tempo, porque não tem a fé, não tem o conhecimento que nós temos. Pois bem, na primeira parábola, Nosso Senhor começa assim: o que é semelhante ao reino de Deus? Então, é algo semelhante. Com que poderei compará-lo? Então, é uma comparação. E a primeira comparação é feita com a semente de mostarda, que é uma semente pequeniníssima, que se colocar na palma da mão, mal enxergamos. No entanto, ao ser lançada sobre a terra, ela cresce, se torna uma árvore grande, frondosa, a ponto de poder abrigar os pássaros do céu. Então tem algo de misterioso ali que faz a semente crescer. O reino dos céus também é assim. A semente é a palavra de Deus, que foi pregada pelo Cristo, acolhida pelos apóstolos, depois pregada pelos apóstolos, acolhida pela igreja, e agora a igreja está em toda parte do mundo. Se tornou uma árvore frondosa, bela, cheia de frutos, e abriga pessoas do mundo inteiro, de todas as raças, línguas e lugares e tempos. Aqui está o mistério do reino dos céus. Quem fez crescer?
algum ser humano? Não. Deus fez crescer com o seu poder, com a sua força, com a sua glória. Por isso aquela história, nós vamos construir o reino de Deus, isso não existe. O reino de Deus é obra de Deus. É obra de Deus. Em nenhum momento da Sagrada Escritura tem essa expressão. Vocês devem construir o reino de Deus. Não. O reino de Deus é obra de Deus. Somente Deus pode fazer crescer, porque o reino de Deus, ele é criado, ele é feito para crescer conforme a graça de Deus. A graça de Deus instituiu o reino de Deus e faz com que cresça. Assim como a semente da mostarda, por si só, faz crescer a árvore. Não depende de aspectos naturais. É próprio, típico. Ela tem a força e o poder de crescer. Assim como a palavra de Deus que foi semeada pelo Cristo, teve o poder e a força de fazer com que o reino surgisse no mundo e faz com que o reino cresça no mundo cada vez mais. Por isso, quanto mais a palavra é pregada, é ensinada, mais as pessoas podem se abrigar à luz dessa palavra, são convertidas, recebem o santo batismo, começam a viver a graça batismal, e aí está o segredo do reino. É a graça de Deus atuando no mundo. No entanto, a graça de Deus não atua em coisas materiais. Por isso o reino de Deus não pode ser construído por nós. Construímos uma sala de catequese, estamos construindo o reino de Deus. Construímos uma igreja, estamos construindo o reino de Deus. Não, a igreja construída é a igreja construída, a sala de catequese é a sala de catequese, aquela obra social é aquela obra social. O reino de Deus é outra coisa. Você confunde com a parte material. O reino de Deus é sobrenatural. E a segunda parábola nos elucida muito bem isto. O reino de Deus é como o fermento numa massa que transforma e faz a massa crescer. A massa somos nós, povo de Deus, que fomos batizados, que recebemos a graça no dia do batismo. E assim como o fermento transforma a massa e a faz crescer, aquilo que o fermento é destinado, também a graça de Deus como fermento atua em nossa vida, transforma a nossa vida. Somos transformados pela graça de Deus, somos renovados, sobretudo ao receber e ao praticar as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. É a graça de Deus que gera em nós a fé, a esperança e a caridade que atua em nós e nos faz agir conforme a vontade de Deus. Diz São Paulo, é Deus que realiza em vós o querer e executar. É obra de Deus. Respondemos sim com a nossa ação, com a abertura da nossa alma, com a abertura do nosso coração. Fazemos as nossas obras, nos esforçamos. No entanto, a obra é espiritual, é de Deus em nossa alma. Mas alguém poderá dizer, será que não vemos então esse reino de Deus? Vemos o reino de Deus. Em sua essência, ele é espiritual e ele deixa as suas marcas no mundo. Primeiramente, pelo culto que prestamos a Deus. Quando adoramos a Deus, quando estamos na Santa Missa, e o culto que o Cristo instituiu na terra da Santa Missa, quando isso acontece de forma solene, ali vemos o reino de Deus acontecendo, o reino de Deus sendo visivelmente para nós, quando o Padre ergue a hóstia, depois de ter dito o corpo de Cristo, e aponta para o mundo, quando o Padre ergue o cálice com o sangue de Cristo, ergue e aponta para o mundo, eis o sangue de Cristo. Vemos o reino de Deus na Eucaristia, nos sacramentos, no culto que é prestado a Deus, no batismo, quando o Padre derrama água sobre a cabeça de uma criança, a chama pelo nome e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos o reino de Deus quando o bispo unge o crismando com o óleo da crisma
recebe o Espírito Santo, vemos ali a manifestação do reino de Deus nos sacramentos da igreja, quando a palavra é pregada, quando vidas são transformadas, quando prestamos o culto a Deus, quando praticamos a caridade, quando cristãos dentro desta igreja praticam aquela caridade divina que ajuda as pessoas por amor a Deus, por amor a Cristo, que perdoa quem lhe ofendeu, que ama o seu inimigo. Vemos a obra de Deus, que é sobrenatural, só pode ser obra de Deus. Sobretudo o reino de Deus se manifesta visivelmente ao mundo na vida dos santos. Olhemos para os grandes santos, para São Padre Pio de Pietrelcina, é o reino de Deus, é Deus atuando no homem. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. É famosa aquela história do ateu que foi lá, que não cria, não acreditava. E quando voltou, ele disse: eu vi Deus no homem. Aqui está o reino de Deus. Em suma, é o próprio Deus reinando em nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas, nos santificando, nos purificando, nos levando a viver a imitatio Christi, a imitação de Cristo. Então o reino de Deus está aí, atuando poderosamente por meio dos membros da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, pelo culto que a Igreja presta a Cristo, pelos sacramentos administrados, pela palavra pregada, pelo bem que a Igreja realiza ao mundo, sempre buscando a glória de Deus, a máxima glória de Deus. Deixe a semente do Evangelho gerar em você a vida nova do reino. Deixe o fermento do Evangelho transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que eu renovo todas as coisas. É a obra do reino de Deus, que é interna, é espiritual, é dentro de nós e é revelado ao mundo quando atuamos como cristãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilha, dê o seu joinha, faz com que essa palavra chegue a mais pessoas. Louvado seja Deus. Amém.